Vai começar? Quem está no online, se tiver algum problema para nos escutar alguma coisa, por favor, coloque uma mensagem, que a gente está vendo as mensagens na tela aqui, e qualquer coisa eu vou receber no celular para a gente poder fazer o acompanhamento. E bom dia, sejam super bem-vindos. Nossa, estou feliz. Estava comentando com o Emanuel, a gente está com dificuldades com relação ao horário, vocês estão de parabéns. Eu acho que é um dos primeiros eventos, ultimamente, que a gente tem pessoal aqui sharp, tanto online quanto aqui presencial. Parabéns e muito obrigada, eu fico feliz. Eu sou a diretora do programa de Inteligência Artificial para Conselheiros. E antes de começar, só vou falar um pouquinho por que a gente está aqui e já apresento o... Então vamos lá, o negócio. Quem já veio vai me ouvir falar várias vezes, tipo Betina e Raquel já me ouviram falar várias vezes. Gosto. E estão dando feedback depois para melhorias da apresentação, por favor. Pessoal, esses eventos aqui, o de hoje, é parte de um curso, de uma trilha de um curso chamado Programa de Inteligência Artificial para Conselheiros Executivos. A gente tem 5 cursos executivos aqui, que a gente chama cursos de alto impacto, para essa comunidade de profissionais líderes de mercado. Então, além da parte acadêmica, que a gente se reúne aqui, obviamente, com professores, por exemplo, André Nardi, nós temos esses eventos que são para fortalecer o repertório e o networking. Então, nesses eventos, a gente cruza, inclusive, turmas entre os cursos. Então, a gente tem alunos aqui do curso de conselheiras, do curso de sustentabilidade, do curso de CEOs, presidentes de conselho, e agora o curso novo de finanças. Então, e além, obviamente, do de tecnologia. Cada um de nós, diretores de programas, tem aqui a missão de trazer temas que sejam correlatos ao que a gente aprende no nosso programa. Então, eu decidi trazer hoje um tema que mescla um pouco, mescla sustentabilidade e tecnologia, e eu já vou começar. Por que a gente tem esse curso, né? Eu sou profissional de tecnologia, assim como vários daqui. Eu trabalhei 31 anos na IBM, sou formada em análise de sistemas. E para quem acha que inteligência artificial é novo, eu trabalhei com IA em 1990. Foi meu primeiro emprego. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Boa, Betina. Obrigada. O áudio está mastigando. Já vamos ver. Obrigada. E aí, tecnologia é um tema que, quando eu comecei, durante muito da minha carreira, tecnologia era aquele profissional enjaulado, a gente brincava na IBM, né, que ficava naquela salinha separada, apartada, e era aquela pessoa que, se você tinha um problema no seu computador, você chamava e a pessoa resolvia. Esse era o estereótipo de alguém, como eu, vinha da área de tecnologia. Hoje em dia, quem de vocês aqui pode dizer que trabalha com algo que não tem tecnologia, que convive num mundo que não tem tecnologia? Ninguém. Eu acho que a gente até brinca em algumas aulas que, a não ser que você viva numa ilha, tipo Tom Hanks, né? Talvez até ali a tecnologia vai chegar para te resgatar em algum momento, mas até o momento do resgate você não vai ter tecnologia. Quando quiser voltar, vai ter que ter. Então, a gente trouxe esse curso para dar repertório, para dar um pouquinho de versatilidade para os líderes que não são nativos em tecnologia. Então, hoje a gente tem CMOs, CFOs, advogados estão comentando aqui com a Rochelle, conselheiros, marketing, enfim, todo o portfólio de funções e de escopos hoje está sujeito a trabalhar com tecnologia. Então, para que a gente possa trabalhar com tecnologia, e não é programar, a gente não vai ver nada de programação, a gente não vai falar nada técnico aqui do evento, inclusive, é para poder trabalhar em análise de risco, estratégia, como é que eu melhoro a experiência do cliente, que tipo de modelos de contratação de profissionais eu tenho que ter, que tipo de ecossistema, de modelos de negócios a gente tem que ter. Então, para que a gente possa saber e implementar a tecnologia em tudo isso, a gente tem que dar um passo para trás e entender o que é tecnologia. Então, esse curso ele traz esse portfólio, uma visão bem executiva de temas importantes de tecnologia, obviamente lastrado pela IA,
não dá para a gente falar em tecnologia hoje sem falar em inteligência artificial, mas é não somente a IA, porque a gente trabalha em temas, por exemplo, cybersecurity, que para mim hoje, vocês vão me ouvir falando sempre, eu sou absoluta defensora desse tema de cybersecurity. Eu acho, inclusive, que é mais importante do que a IA hoje, então a gente traz esse tema de cybersecurity, ciência de dados, né, que é a base de tudo para a gente poder discutir, tomar decisões e poder implementar modelos e entender o desenho para onde vai a IA e para onde vão as discussões estratégicas de um negócio, a análise de dados é fundamental. Esse curso agora está trazendo uma coisa muito legal, que é um laboratório de experimentação de ferramentas de IA. Então, a gente traz pela primeira vez, a gente está indo para essa 6ª turma, e a cada turma a grade é diferente. Então, a gente trouxe para essa nova turma o foco em IA e esse laboratório, onde a gente vai passar algumas horas testando as ferramentas de IA. Como é que elas funcionam, acho que o Maurício está perdido ali, como é que elas funcionam e como é que a gente consegue testar e depois ter a avaliação crítica de como eu vou ser meu próprio curador, de quais ferramentas de IA eu vou passar a usar, porque a cada semana surgem vários, né? Acho que todo mundo cansado de ver no Instagram aquela 10 ferramentas de IA para isso, 10 para isso, cada dia muda. Então, a ideia desse laboratório é dar essa versatilidade aqui para que cada um de nós possa testar e entender. Lançou novas, como é que eu priorizo? Lançou novas, como é que eu priorizo? Por quê? Como é que eu qualifico? Como é que eu testo? Então, é bem isso. E a gente tem um trabalho de mentoria também, que a ideia da mentoria é que durante o curso a gente tenha 2 momentos individuais com os professores, de tal maneira que vocês saiam daqui, o aluno saia daqui com o aprendizado tangibilizado. Então, a ideia é, como a gente está falando de curso para executivo, a gente quer que no D+1 você já saia com um plano. O que eu vou implementar do que eu vi? O que eu vou levar para a minha empresa, para a minha vida pessoal, para o meu novo projeto do que eu vi? Então, a gente faz essa amarração para não sair com aquela ansiedade de agora, o que eu faço? Aprendi isso e, né, so what, né? Então, a gente já tangibiliza essa ideia. Então, no final, a gente faz isso. Bom, já falei tudo aqui do curso, né? Acabei passando em todos os chats. Para quem como eu comentei, todo mundo que é líder hoje precisa estar aprendendo e discutindo um pouquinho sobre essa questão. As fases são absolutamente diversas. Pensem em funções diferentes, segmentos diferentes, tamanhos de empresas diferentes. Estava até brincando com a Rochelle, que o nome dela é um dos alunos, e a gente teve aula de cybersecurity. E a aula foi super interessante, e ele vem de uma instituição que tinha tido um breach naquela semana, e a aula virou, ele estava sentado aqui no canto, os alunos viraram e começaram a perguntar só para ele. Então, essa é a riqueza também da aula, porque a gente acaba tendo casos reais aqui durante a troca. Além do que a gente tem esse networking executivo, a gente tem grupos de executivos que a gente nos reúne, tudo parte desse track aqui, tá? E não posso deixar de falar, que é uma coisa que eu vou, e alguns de vocês aqui vão também, parte desses cursos executivos é essa vivência, essa experiência internacional. Então, uma vez participando de um desses 5 cursos executivos, a gente ganha acesso a participar do módulo internacional, que é adicional, complementar e optativo. Esse ano, esse módulo internacional congrega aí os 5 cursos executivos, então alunos das 5 tracks, e será na China. Coisas interessantes sobre o módulo. Primeiro, não é expedição. Uma coisa que as pessoas perguntam, a expedição não é expedição. Toda viagem da São Paulo é lastreada por uma universidade. É acadêmico. Então a gente vai, acadêmico, centro, e daí a gente faz visitas. Mas é sempre congregando a questão da escola, da universidade. A universidade desenvolve o portfólio alinhado com o que a gente vê aqui. Então, não são programas de prateleira. E a ideia de não ser um programa de prateleira também é uma preocupação. Vou para a China, vou aprender lá, trago e consigo implementar? Consegue, porque tem um trabalho de construção para alinhar com o que é a realidade aqui do país. Algumas de nós já fomos em vários, né? Tipo eu, Raquel, Betina, quem mais que já foi? Acho que já foi também. A gente já foi, Flávia, a gente já foi em vários, então a cada ano é num lugar diferente, a cada ano são modelos diferentes,
e um curso individual ou cursos conjuntos. Esse ano vai ser super legal, porque são 5 cursos, né? Então, eu estava comentando aqui antes que, além, obviamente, do pacote, do conteúdo, o networking vai bombar, né? Porque a gente vai conhecer gente de 5 trilhas diferentes, são mais ou menos 70 pessoas, 70 já? E 60, 70. Então, vai ser assim, é uma semana realmente intensa, de muita evolução, e essas conexões são conexões que duram. Duram para a vida, e a gente resgata conexões, né, da vida também, né? Tipo, Betina e eu nos conhecemos baby, nós somos da mesma cidade, desconectamos, obviamente, na faculdade, e quando a gente estava em Tel Aviv, nos cruzamos dentro do ônibus. Então, assim, é um negócio que não dá para entender, mas enfim, assim funciona. Eu estava comentando aqui, essa boa é tudo relacionado a conexões. Então, quem quiser ir, deixa o QR Code aqui, acho super legal. Então é isso. Bom, por que a gente montou esse evento aqui hoje? Eu fiz umas anotações aqui. Na sala de aula nossa, a gente discute muito a questão de tecnologia e sustentabilidade. Então, uma das preocupações que a gente tem é, a gente vem aqui e aprende bastante sobre tecnologia, IA, data center, blockchain. Tudo isso demanda maior consumo de energia. Então, como é que você vai falar que a tecnologia ajuda na questão de sustentabilidade? Por outro lado, o ano passado, quando nós fomos para Berlim, nossa turma aqui de tecnologia e sustentabilidade, 100% das inovações focadas em sustentabilidade passam pela implementação de tecnologia. Então, como é que eu uso, por exemplo, a dinâmica de uma fazenda de baterias para poder auxiliar? Eles vão contar vários cases aqui de como é que eu uso a tecnologia para monitorar, por exemplo, todas as questões de clima, para monitorar produção de alimentos. E assim vai, tem vários cases interessantes aqui. Então, o ponto não é tecnologia ou sustentabilidade. Não é tecnologia ou ser humano. É o E. Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é essa questão da convergência. E quando a gente começou a pensar sobre esse tema, essa é uma coisa que está aparecendo muito na aula do professor Nádia aqui, que vai falar um pouco dessa questão da ambidestria do líder, a gente ficou pensando em como é que a gente juntava esses dois temas. E, para minha felicidade, a Capgemini, falei direito? Eu falei para o Emanuel que eu nunca sei como falar. Lançou um relatório chamado Eco Digital. E esse relatório, ele se chama The Eco Digital Era, The Dual Transition to a Sustainable and Digital Economy, que foi desenvolvido juntamente com a Universidade de Harvard. Então, para mim, assim, foi a cereja do bolo entender esse relatório, e é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então, a gente vai começar, primeiro, com o professor André Nardi. Ele é um executivo que tem 27 anos com empresas nacionais, já trabalhou muito em finanças, já foi CFO, então vem desse mundo corporativo, assim como vários de nós. Hoje é professor aqui, professor de várias cadeiras, tem expertise em estratégia, gestão de mudanças, muita questão de liderança e de pessoas. E ele vai comentar um pouco sobre essa dualidade, a cabeça do líder de eu trago a tecnologia, eu me preocupo com a sustentabilidade, eu implemento hoje, eu espero amanhã. É essa do ou, e ele vai trazer um pouco do e. E em seguida a gente vai passar para o Emanuel Queiroz, que é vice-presidente de desenvolvimento sustentável e cloud, de consultoria e tecnologia de negócios da Capgemini, eu não sei falar francês, tá? Emanuel é mestre em engenharia elétrica pela USP, com MBA em gestão em Harvard. Hoje ele lidera uma equipe de mais de 2.300 pessoas. Ele tem a missão de habilitar a inovação como acelerador na luta pela sustentabilidade. Então, ele trabalha com vários laboratórios também, sustentabilidade da USP, especialista em tecnologias limpas e IoT e transição energética. Então, o Emanuel vai abordar isso com a gente de como os líderes podem garantir que, adotando tecnologias, a gente contribui para a sustentabilidade ambiental, para o crescimento e para as inovações. Então, vocês podem ver que hoje vai ser bem rico, um assunto que, na verdade, calhou, né? E, infelizmente, pela situação que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que passa a ser mais importante ainda. Hoje até ouvi essas memes do Instagram, né? Qual que é a boa de hoje? A boa de hoje é pensar que o mundo
só tem um, né? Então, assim, passemos a vida de como entender que o mundo só tem um e que cada dia é um dia que conta para a gente fazer algo diferente, né? Então, com isso, agradeço a presença dos dois. Fiquem à vontade para perguntar durante. A gente é um debate aqui bem interativo, já a Manuel também pediu para vocês comentarem. Então, passo a palavra para o... Muito obrigado. Manuel, fica à vontade, se você quiser sentar aqui, a gente... Depois a gente passa para frente. E eu vou anotando perguntas. Bom dia a todas, todos. Prazer estar com vocês. A Ana foi boazinha, ela falou só 27 anos, está mais para 35. Você tem que atualizar sua bio, então. Mentira que deu certo. E eu trabalhei a minha vida inteira e fiz a minha formação de mestrado, doutorado, mais em formas de pensamento e como é que a gente toma decisão. Primeiro em finanças, depois em psicologia, depois em teoria da decisão. Que é uma coisa que eu nem sabia que existia, mas existe. Ex-CFO, ex-executivo de banco, eu sempre pensava que, se a gente está pensando em tomar decisão, seja uma decisão operacional, tática ou estratégica, uma decisão financeira. Não. A gente tem que entender como é que a gente pensa, a gente tem que entender como é que a gente pensa em grupo e como é que a gente faz as escolhas. Esse é um pouco do conceito da teoria da decisão. Por que isso tem a ver com liderança? Porque toda vez que a gente pensa em liderança, a gente acha que tomar decisões é uma coisa de soft skill. Na verdade, tomar decisões é exatamente quando a gente percebe que soft skill e hard skill é a mesma coisa. Não adianta a gente ter só hard skill, não adianta a gente ter só soft skill. O meu papel hoje aqui é falar um pouquinho sobre o lado do processo e não muito o lado do indivíduo. Só. Então, eu sempre gosto de começar aqui, a Ana, editora de sacaneia por conta disso, mas eu gosto muito, porque assim, eu acho que a gente tem que deixar as bibliografias falarem, os livros falarem um pouquinho. Toda vez que a gente fala VUCA, todo mundo já sabe o que é, não é isso? Todo mundo fala pane, todo mundo sabe o que é. Na verdade, é um pedido de socorro. O que está por trás disso? Primeiro, um ponto super interessante. A visão de mundo está mudando porque a gente está conseguindo entender como é que a relação entre as variáveis não é mapeável. Estão entendendo? Esse é um prêmio Nobel de Química, o Ilya Prigogine, e ele diz basicamente o seguinte: por que o mundo está ficando cada vez mais complexo? Porque a complexidade é a exponenciação da quantidade de nós de uma rede, nós somos aqui, nós estamos construindo redes aqui. Imagina quanto a gente está complexificando a nossa própria visão de mundo e o nosso entendimento. Cada uma de vocês, cada um de vocês. A quantidade de nós exponenciada pela quantidade de interconexões entre nós, estão entendendo? Cada vez que a gente cria um nó, a gente torna o mundo mais complexo. É mais difícil de entender? É. Então ele é mais resiliente. Estão entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que isso leva a uma condição em que a gente não tem capacidade de conhecer tudo que a gente consegue criar de conhecimento como sociedade, como grupo, como humanidade. Segundo, que tem uma desconexão gigante entre o que a gente precisa saber e aquilo que a gente sabe. Estão entendendo? Por isso que a mágica do processo, quando a gente pensa em tomar decisão, é tão importante. A gente tem que ter a inteligência de construir essas conexões. Estão entendendo? Se a gente não tiver a inteligência de construir essas conexões, a gente não consegue ser capaz de resolver os problemas, nem os antigos, mas os atuais, com certeza não. Faz sentido isso para vocês? Eu lembro quando eu participava dos conselhos, quando eu era CFO, quando eu tinha que entrar numa organização para fazer turnaround, ou para fazer crescimento, ou para ajudar a fazer uma estratégia de desenvolver produtos e viabilizar os produtos. Qual que é a discussão típica? A turma do comercial quer crescer, não é isso? O CEO também quer crescer, porque isso vai aumentar o valuation, não é isso? Aí o cara do financeiro tem que ser o chato que fala assim, olha, se a gente crescer, mas a gente não conseguir criar uma estabilidade de margem em algum momento dessa curva de crescimento, ferrou. Hoje a gente vai ter problema de fluxo de caixa, hoje a gente vai ter de giro, hoje a gente vai ter de competitividade, e alguém vai comprar a gente. Não é isso? A mesma coisa com a questão da sustentabilidade da tecnologia. Aqui, enfim, o grande desafio que vai gerando o risco de não mapear, gerar ruído, que é fazer coisa errada, a gente nem saber. Né?
como desafio aqui de liderança, como é que a gente acerta de forma positiva e produtiva tudo isso, todas essas fontes de informação? Eu fiz alguns experimentos aqui. Eu trouxe um amigo meu que é biofísico, né? Mas ele é também fundador da principal startup de biotecnologia que tem na América Latina. Cara, a gente não entendia o que ele falava. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é outro domínio de conhecimento. O cara ele ganha dinheiro construindo molécula. Cara, como é que alguém que constrói molécula vai falar com alguém que gerencia marketing? Não vai, né? Nem de um lado nem de outro. Então esse desenho das pontes, que é tão legal, eu achei tão bacana que a Ana provocou, e agradeço muito ao Emanuel pela vinda aqui, para a gente poder trocar e aumentar o nosso repertório. Né? Que essa é outra coisa muito complexa, quando a gente pensa nesse desenho de vocês, nós como uma posição executiva, de conselho, de CEO, de C-level, tomando decisões. Como é que a gente vai resolver problemas sofisticados, complexos, que são, primeiro, interconectados, segundo, que precisam de um repertório que a gente não tem. Então, o desenho de aumentar repertório é essencial para a gente resolver qualquer problema de nível executivo em qualquer organização. Sempre foi. Mas agora que a gente tem um mundo hiperconectado, a gente consegue perceber isso aqui. E eu gosto dessa citação, que é de 67. Eu nasci em 69, então nem eu era nascido. O West Churchman, que era um filósofo, professor da Berkeley, ele dizia o seguinte: a maior parte dos nossos problemas de grande escala, e aí se a gente pensar em problemas de conselho, problemas de C-level, todos aqueles que são definidores do que deu certo e do que deu errado, aquelas decisões duras e difíceis, todos eles são o que ele chama de wicked problems, problemas perversos. Eu gosto de chamar de problemas complexos. Complexo em latim quer dizer tecido junto, tá entendendo? Então é isso. São aquelas coisas que a gente não consegue usar aquela famosa navalha de Ockham, lembra disso? No tempo da faculdade, eu vou separando os problemas, vou sendo racional, organizado, cabeça de engenheiro, como diz a minha esposa que é engenheiro. Certo? Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver desta forma. Tem coisas que a gente consegue resolver? Tem. A gente tem que conseguir trabalhar dos dois modos juntos? Tem. Tem que trabalhar também com a cabeça do cientista, que é fazer aquela ideia de vamos criar hipótese e trabalhar? Tem. Por quê? Porque o wicked problem é isso. É um problema que ele não vai desaparecer. Ele vai mudar de natureza à medida que a gente vai intervir. Estão entendendo? Tem vários tipos de decisões e situações que estão interconectadas em que a gente vai decidindo uma, vai decidindo outra em paralelo e uma vai intervindo na outra. Todos os problemas estratégicos e as decisões que a gente estão ligadas a isso são... Faz sentido isso para vocês? Faz. Isso aqui são alguns problemas que estão na agenda de todos nós. ROIC. Trocou o pé da taxa de juros. Cara, como é que a gente vai viabilizar os nossos projetos de crescimento com a margem que a gente quer para garantir que a gente vai estar aqui daqui a 3 anos? Como é que a gente gerencia risco? Como é que a gente capta funding? Como é que a gente administra funding? Insumos, operações, crescimento, pessoas e capacidades, dados e tecnologia, meio ambiente, mercado consumidor, comportamento, né? Dá até... é isso, overwhelming, né? Dá aquela tensão, né? Não dá para a gente resolver, por mais que a gente enderece os problemas individualmente, todos eles têm impacto nos outros. Todos eles têm trade-offs, estão entendendo? Todos eles a gente só consegue otimizar um em detrimento do outro. Certo? Então, todos eles estão conectados. O desafio aqui é como é que a gente olha tudo. A gente pode endereçar algumas coisas separadamente? Certamente. Tem ótimos métodos para fazer isso. Mas o conjunto deles precisa ser tratado. Então, são problemas interconectados. Tem vários pontos de interação e várias ações que podem acontecer simultaneamente. O ambiente vai mudando à medida que a gente vai intervindo. Então, tem um nível de incerteza não conhecível, tá certo? Portanto, a gente não consegue medir risco o tempo inteiro. Eles são ambíguos. Dependendo da nossa visão, a gente consegue interpretar de forma diferente no mesmo quadro de valores. Tá certo? Ele envolve conflitos e, portanto, mediação de conflitos. E ele envolve algumas restrições sociais, do ponto de vista de nossas capacidades organizacionais, nossas capacidades de conexão, a nossa matriz cultural, o que é válido, o que não é válido para a gente tomar essa decisão e seguir certos caminhos, as nossas restrições tecnológicas, as nossas restrições de poder. Certo? Se a gente pensar aqui um pouco o que é isso, né? Isso significa que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de ver. Não para a gente lá dizer. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: não, a gente tem que esquecer o mundo antigo. Não, eu acho que tem um monte de coisa do mundo antigo que a gente vai precisar continuar trabalhando. Porque
existe. Ele existe, não só ele existe, isso, exato. Mas Repertório. é repertório, é isso, esse é o ponto, é repertório. Então, tudo do mundo tradicional a gente vai continuar usando. É um desafio de rede? É, mas além de rede, a gente tem uma rede hiperconectada, portanto, mais complexa em cima disso, mais emergências e mais velocidade de mudança. A gente tem mais dados. Se tem mais dados, a gente consegue incorporar este outro modelo para a gente pensar. Por isso que é tão importante o desenho de inteligência artificial. E quando a gente pensa assim, nas etapas do processo decisório, entre definir o problema, selecionar os objetivos, identificar as alternativas, identificar as consequências das alternativas, pesar, fazer os trade-offs, construir o plano de ação, comunicar as pessoas e executar, estão entendendo? E fazer tudo de novo, esse negócio rodar e interpolar o caminho inteiro. Só tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer por gente. É a primeira parte, entendeu? Que é definir o problema. Por quê? Porque quando é um problema simples, cara, é fácil, põe a inteligência artificial, ela vai resolver. Mas a gente está vendo que esses problemas não são problemas simples. São problemas que cruzam vários domínios. Mesmo os melhores LLMs não conseguem trabalhar com mais de um domínio. Entendeu? Então, a gente consegue colocar a inteligência artificial para trabalhar um monte de coisa. Para definir os problemas, a gente não consegue ainda fazer. A gente consegue usar a inteligência artificial como um interlocutor super válido. Está entendendo? Para ser um contraponto a mais e um aumento de repertório. Tem um desenho aqui, vocês vão ver que tem um monte de parênteses aqui. É contínuo, é um ciclo contínuo de mudança. Certo? Não necessariamente na direção que a gente consegue prever. Esse desenho da emergência o sistema faz emergir novas propriedades. Portanto, a gente tem que fazer, como líderes, cada um de nós, fazer sentido dessas mudanças e discutir esse sentido com outras lideranças e outras pessoas daqui. Estão entendendo? Para garantir que a gente consiga entender o quê? Para onde está indo isso aqui? E no final, a gente tem que combinar mais ou menos 3 modelos. O primeiro modelo, que que a gente chama de pensamento científico, que é criar hipóteses, já que a gente tem dados e a gente não sabe para onde vai, testar essas hipóteses desenhando experimentos, tá certo? Gerar insights e continuar aprendendo. Esse é um primeiro modelo interessante aqui, complementar aquele modelo tradicional da gente pensar uma decisão direta e linear, certo? Faz sentido isso para vocês? Vocês estão se enxergando aqui? O outro, ele dá com paradoxos. Mesmo no tema de hoje. Né? Inicialmente é uma visão de paradoxo. É o que a Ana começou a falar. Por que é um desafio a gente conectar a agenda ESG com a agenda de tecnologia? Porque qualquer inteligência artificial vai ter um determinado consumo gigantesco de energia. Legal, de fato. Mas o desafio é como é que a gente constrói um modelo mental para entender aonde que tem paradoxo que seja uma espécie de polaridade, tá certo? E onde, na verdade, é só um contínuo, na verdade. Um contínuo da mesma natureza, tá certo? A gente pode imaginar o seguinte, o data centers, por exemplo, hoje representam 1,5% do consumo de energia do mundo e mais ou menos 2% da pegada de carbono. Como é que a gente usa eficientemente esse consumo de energia para endereçar os problemas relevantes? E aí eu não vou fazer spoiler, porque todos esses pontos o Emanuel vai tratar com muito mais pertinência do que eu. Mas como é que a gente lida com esses paradoxos para entender onde é que a gente constrói a nossa agenda de decisão conectada? Entendeu? O outro como é que a gente, dentro da nossa estrutura organizacional e das nossas relações e fluxo de informação aqui, o nosso papel como líderes, a gente balanceia aqui essas contradições, trade-offs. A gente encontra pontos de sinergia para poder caminhar para frente. A gente vai ter que caminhar. Ou vai ser caminhado, né? Eu tenho um amigo, na verdade, um professor que fez o doutorado dele na Polônia na época da Guerra Fria, né? E ele dizia que ou a gente canta a música ou a música canta a gente, né? A gente precisa entender qual é o nosso protagonismo nesse desenho, né? E além desses 2 pontos aqui, como é que a gente vai aproveitar o que está emergindo das próprias percepções dos times, das equipes, das lideranças e dos conflitos para conduzir esse processo para um caminho razoável? E sempre com essa orientação, né? Como é que a gente, a partir daqui, a gente consegue fazer algum tipo de curadoria? Ou seja, ajudar a criar um sentido comum para que a gente possa se mobilizar no sentido de
atingir os resultados que a gente quer, definir onde é que a gente quer chegar, entender que a gente tem que criar, como a Ana falou, 2 agendas. Vou terminar. 2 agendas. Não 3. Aquela famosa agenda da ambidestria, né? Plantar o futuro hoje e colher o que a gente tem que colher hoje. Mas também um segundo conjunto de agendas, que é assim. Aonde que a gente encontra caminhos de alta velocidade para crescer, com resiliência? E eu acho que o ponto mais importante, que a gente nunca fala, é o que a gente vai deixar de fazer. Se a gente não deixar de fazer, a gente não consegue ter energia para perseguir o que a gente precisa. E isso é o mais difícil, que a gente tem o que a gente chama de efeito de disposição. A gente gosta do que a gente faz e a gente tem orgulho do que a gente faz. E a gente acha que tudo que a gente está fazendo é impossível a gente deixar de fazer, senão o mundo vai parar de rodar. Só que não. Essa gestão de energia é fundamental. E só para fechar aqui, a gente pode tentar juntar as duas coisas. E entender um pouco esses 6 ou 7 pontinhos. Só para fechar. Primeiro, que tem uma coisa que antecede a decisão, que é como é que a gente combina todas as coisas, faz o nosso julgamento. Pode ser um julgamento individual ou um julgamento coletivo, dependendo de como é que a gente toma essas decisões. A gente precisa criar alternativas. As alternativas não estão lá, a gente precisa construir as alternativas. Da mesma forma que o conhecimento emerge, o desenho das alternativas a gente não vai simplesmente pegar, a gente vai efetivamente a gente constrói essa alternativa. Imagina a questão das enchentes no sul. 150%, 170% do Katrina. Ninguém tem solução para aquilo imediato. Tem que construir as soluções. As soluções emergem junto com os problemas. Esse é o ponto legal. O outro a gente vai ter que pesar um monte de consequências líquidas de várias decisões ao mesmo tempo. Qual é o balanço que a gente vai privilegiar com a melhor informação que a gente tem? A gente sempre vai ter informação imperfeita. O outro para a gente entender e nortear um pouquinho como é que a gente orienta essa seleção. Né? Quais são as minhas obrigações principais? E aqui, a gente sempre tem que pensar as minhas e as obrigações da coalizão que vai permitir que esse negócio vai funcionar. Certo? Que provavelmente a gente não vai conseguir resolver as coisas sozinho. O outro o que vai funcionar no mundo como ele é. Se a gente não tiver esse compromisso com a ação, a gente não consegue intervir no resto. Quem somos nós? Honestamente. Quanto que a gente consegue conviver com quem são os outros? Como é que a gente cria um ponto de contato? E como é que eu posso viver? Como é que a gente vive com a decisão que a gente tomou? Estão entendendo? Até porque amanhã a gente vai ter que tomar outra decisão em cima dessa. Estão entendendo? Faz sentido isso? E aí, só para fechar, né, e passar a palavra para o Emanuel, tem uma série de formas a gente ver os exemplos das conexões. Né? Quando a gente pega as iniciativas de estudo dessas conexões de agenda digital, por exemplo, estou vendo aqui. Agenda digital com a agenda tem um monte de painéis fantásticos. Eu acho que um dos melhores o Emanuel vai apresentar hoje. Eu quis trazer só esse aqui do Fórum Econômico Mundial para mostrar como esse desafio é um desafio que está sendo perseguido por uma série de formas. Tá certo? Então, você tem uma agenda de inovação. Como é que a gente usa a inovação? Como é que a gente usa a tecnologia para criar inovação, para resolver problemas que não são óbvios a gente resolver e endereçar problemas de tecnologias verdes, por exemplo. Tem uma pesquisa recente que foi publicada na Nature, que é uma das principais revistas científicas do mundo, que diz que uma combinação de 3 modelos de inteligência artificial conseguiu criar 2 milhões, num curto espaço de tempo, 2 milhões e 200 mil tipos de moléculas diferentes. Eu mandei isso para o meu amigo lá e ele falou: André, isso aqui significa que a gente duplicou o parque de quantidade de moléculas que o ser humano conhece. Está entendendo? Dessas daqui, 380 mil são estáveis, ou seja, dá para existir no mundo real. Ou seja, a gente aumentou a capacidade de encontrar novas moléculas. E aí, se a gente pensar, por exemplo, em substituir plástico, só para falar uma que incomoda bastante, isso é uma tremenda disrupção. Né? Finanças sustentáveis. Né? Como é que a gente orienta e melhora o processo de trabalhar com desigualdade? O desenho do S do greenwashing é sempre um desafio, né? O social washing. Gestão de medição. Né?
Quando a gente pega, por exemplo, os 5 principais certificadores ou indicadores de certificação de títulos do mercado de capital, de crédito de carbono, por exemplo, de sequestro de carbono, eles não conversam entre si. Tem de 30% a 55% de correlação só entre os indicadores. Então, se a gente é certificado por um índice, a gente é certificado por no máximo 55% do outro. Estão entendendo? Ou seja, todo mundo está tomando decisão com informação absolutamente imperfeita. É assustador, né? Mas é a realidade. Então, o desafio é como é que a gente faz convergir esse tipo de coisa e diminui essas assimetrias, estão entendendo? Para a gente conseguir tomar decisões um pouquinho melhores. E um pouquinho melhor já é transformacional. E o desenho de mudança de percepção, né? Como é que a gente reconfigura o problema da IA para tentar entender como é que a gente usa ela para resolver outros problemas. Tá certo? Então, acho que esse é um pouco do desafio. Essa era a minha ideia. Eu passei meio rápido mesmo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, mas a ideia era fazer mais um pitch mesmo para dizer assim, olha, a gente precisa pensar diferente. Se a gente está acostumado a tomar decisões separadas e decisões lineares, provavelmente a gente está deixando escapar a complexificação do problema que vai permitir que a gente enderece essas questões de uma forma mais prática e eficiente e eficaz no final. Era isso, gente. Muito obrigado. Para mim, uma nossa a questão de é impossível a gente resolver os problemas e deixar coisas para trás. Então, eu acho que uma pergunta que nós, como líderes, cada vez mais temos que fazer hoje é de quem é a agenda, né? Essa é a agenda de priorizar, de deixar. E a outra coisa que você comentou é essa tanto do antigo como do novo, né? A gente veio de escola onde era, né, um lado ou outro. A convergência é uma coisa que eu tive que aprender, digamos que ao longo da minha carreira. Na tecnologia era binário, eu tinha essa coisa toda, o meio, né, ou um e meio. E eu acho que a gente discute, até no último almoço que a gente fez aqui, de um grupo, o conceito da modernidade híbrida, que eu posso falar que a gente discute até um pouco da sua aula. Sim. Que é um filósofo colunista, Mark que ele traz esse conceito, ele mostra que nós, líderes, deveríamos trabalhar ou nos posicionar como a água, passando por todos os seus estágios. Então, não é que eu sou isso, eu estou isso hoje, eu estou isso amanhã. Nessa questão da amplia é absolutamente importante. Então, muito obrigada. Está pedindo para falar mais perto do microfone. O microfone está aonde? Aqui. Então tá. Agora sim. Então eu acho que sou eu que estou mais longe, né? Bom, obrigado, professor. Obrigado pelos minutos adicionais aí, por ter terminado até um pouquinho antes. Prometo aproveitar bem esse tempo com vocês. Especialmente, o professor citou bem a questão de energia e o tempo. E essa correlação, a gente não vai ser técnico, como eu disse, mas deixa eu voltar um pouquinho para a física clássica, né? Falar um pouquinho de energia e tempo. A gente está gerando aqui essa relação, ela equivale à potência. Então vamos aproveitar bem essa potência que a gente gera aqui nesse tempo, com energia bem citada pelo professor, para trabalhar essencialmente no que a Ana abriu, nas nossas relações, nas nossas conexões. Eu trabalho com um time de mais de 2.000 pessoas, gerando inovação, transformação para os negócios. E eu chego à conclusão que a maior inovação que a gente vive hoje é na forma com que nós nos conectamos. Na forma com que nós criamos essas relações, esses nós complexos, na forma com que nós nos conectamos com o planeta, na forma como nós nos conectamos entre sociedades, na forma como nós nos conectamos com as máquinas e como as máquinas se conectam entre si. E hoje, especialmente, vendo aqui todos vocês, eu me sinto realmente muito orgulhoso. Um orgulho alheio, orgulho de vocês, da transformação que vocês fizeram, especialmente as mulheres, por serem maioria aqui hoje conversando sobre tecnologia. Uma transformação que a gente passou nos últimos anos. Quando eu iniciei minha carreira em tecnologia, tínhamos 1, 2 mulheres na sala. Depois, na pós-graduação, 3, 4.
E hoje aqui vocês são maioria, especialmente nesse mês das mulheres. Essas pessoas formidáveis que tivemos todos em nossas vidas, que nos ensinaram a nos conectarmos com as outras pessoas, nos conectarmos com esse planeta. Então, realmente, sinto esse orgulho por vocês, por essa transformação que vocês fizeram. Obrigado por isso. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma transformação que nós vivemos nesses últimos anos. No início da Revolução Industrial, falava-se essencialmente dos negócios para o consumidor. Os artesãos eles tinham toda a linha de produção exclusivamente com um único grupo, um único setor entregava o business to consumer, o B2C, diretamente ao consumidor. Pouco depois, com a Revolução Industrial, o negócio foi se construindo para o B2B. Muito trabalhou-se o negócio entre empresas, entre setores. E hoje a transformação que foi muito discutida no último Fórum Econômico Mundial é o B2P. Não se pode mais fazer negócio sem pensar no planeta. Então houve uma evolução do negócio para o consumidor, do negócio entre as empresas e hoje as empresas pensando também no planeta. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bem, já fui apresentado, lidero hoje numa consultoria francesa um time de desenvolvimento na nuvem. Lidero hoje um time de desenvolvimento na nuvem e sustentabilidade na Capgemini e vou contar um pouquinho o que esse time tem feito para os negócios, o que a gente ouve do mercado, quais são os cases de uso realmente de inteligência artificial e como que nós aplicamos realmente esse B2B, como os negócios são desenhados hoje, pensando não só nos consumidores, não só nos diferentes setores, na correlação entre as pessoas, máquinas, mas também com o meio ambiente, com a biosfera, pensando em longevidade do negócio. Quando a gente fala em sustentabilidade, um assunto que é bastante comentado hoje, muito se fala na questão de redução de emissões, redução da pegada de carbono, que sim é fundamental. Mas vou mostrar para vocês que existem outros parâmetros a serem monitorados, a serem acompanhados. E é impossível se falar de negócio sem sustentabilidade hoje, porque simplesmente sustentabilidade é a busca pela eficiência, é a busca pela redução do desperdício. Quem quer fazer negócio com alto índice de desperdício? Não existe longevidade, perenidade nos negócios se você desperdiça. Se você desperdiça recursos naturais, se você desperdiça tempo, energia, potência, como a gente falou. E a inteligência artificial vem hoje para pontuar e identificar quais são esses gargalos, quais são esses pontos de desperdício, onde exatamente estamos perdendo energia. A gente fala muito na questão de transição energética, no uso eficiente da energia. Para isso, a gente precisa essencialmente identificar onde estão essas perdas. E a inteligência artificial ela vem para nos ajudar com essa identificação, para que ações possam ser tomadas com base em dados que precisam ser fidedignos. Muitas empresas, muitos clientes, muitos parceiros por onde eu passo, buscam acelerar o uso da inteligência artificial. Pode muito sim alavancar os negócios, desde que você tenha uma medição, dados fidedignos. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai repetir erros ou você vai errar de maneira muito mais eficiente, com muito mais velocidade. É isso que a inteligência artificial traz para quem não tem uma curadoria, um uso inteligente dos dados. Pode passar para o próximo? Agora pode. Vamos lá. Mas ele está passando aqui, mas não está. Está passando na tela. O pessoal ali está acompanhando? Pronto, foi. Aí. Bom, e eu queria começar mostrando para vocês, essencialmente, qual é o nosso ponto de partida de 2023 na questão do Brasil e da América Latina no posicionamento das empresas. Qual é o nosso desafio como Brasil, como país, como região? Além de todo um tema de biodiversidade, existe um tema do nosso avanço na quantidade de emissões comparado com outros países. Hoje, nós somos o 5º país em quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Então, puxa, mas a China e Estados Unidos têm um caminho muito maior para a sua redução. No entanto, o que chama atenção aqui, onde nós somos o primeiro lugar, é na quantidade de aumento de emissões. Por quê? Ainda o país está se desenvolvendo
numa questão fundamental para o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH está completamente relacionado, isso trouxe uma pesquisa profunda que o Bill Gates fez sobre mudanças climáticas, até uma referência que eu indico, o livro que ele lançou sobre mudanças climáticas, onde ele correlaciona diretamente o consumo de energia ao IDH. Ou seja, regiões que têm o menor consumo de energia têm o menor índice de desenvolvimento humano. Então, para que o índice de desenvolvimento humano avance, é necessário um maior consumo, maior geração de energia, consequentemente, um aumento de emissões. Então, países desenvolvidos tendem a se estabilizar e até a decrescer as suas emissões, enquanto países em desenvolvimento tendem a aumentar. Por favor. Isso não é um dado, é um cálculo. Esse aqui é um cálculo, sim, de relação entre as emissões de 1850 e 1822. É o avanço que aconteceu. Então, sim, é um dado calculado entre as emissões que foram, aí sim, estimadas em 1850, que não existia realmente uma medição, uma monitoração dessas emissões, mas estimada no modelo de produção daquela época com a quantidade de produtos consumidos, e aí sim, em 22, uma medição mais precisa. Mas é uma pergunta interessante, porque até hoje as medições de emissões são em grande parte estimadas. Então, qual foi a emissão de cada um de nós para chegar até aqui? A gente faz uma média. Puxa, onde cada um mora, que tipo de transporte utiliza. Então, as emissões são, sim, em grande parte estimadas. Então, é sim um cálculo baseado, sim, em dados, mas muitos desses dados ainda hoje são estimados. Mas, certamente, existe um avanço muito maior nas emissões de países em desenvolvimento, porque a quantidade de pessoas que ainda não possuem acesso à energia é muito maior e vem se reduzindo. Se você não tem, você vai gastar muito para ter. É esse o conceito dessas coisas. Se você não tem o acesso à energia, para você prover o acesso à energia, Você vai gastar. você vai gastar, você vai gerar emissões. Então, essas cores é um futuro, assim. O que está escurinho é o cara que vai gastar mais. Exato, exato. É isso aí. Boa correlação. É exatamente isso. Então, existe aí sim uma projeção. Ou seja, para que a gente atinja um índice de desenvolvimento humano em regiões que não têm um índice aceitável, precisamos de mais emissões, de mais energia. Agora, isso depende da matriz energética, por isso que a gente fala muito em monitorar a transição energética, para que a gente chegue a um ponto de prover um desenvolvimento sustentável, falando em todos os pilares do desenvolvimento sustentável, para toda a sociedade, de maneira que a gente tenha um equilíbrio com o planeta. Então, existe energia disponível para que todo o planeta tenha acesso a essa energia? Depende. Depende da matriz energética a ser utilizada. E aqui o Brasil é um grande destaque, porque nós temos grande parte da nossa matriz energética, ela vem de recursos renováveis. Agora, isso quando a gente faz a medição na ponta. Somente quando a gente pensa na geração de energia a partir das hidrelétricas. Agora, qual o impacto social, qual o impacto no entorno, na biosfera, para que a gente consiga construir uma hidrelétrica? Nem sempre aí o balanço é positivo. Então, é importante quando a gente pensa na questão de sustentabilidade e cálculo de emissões, que a gente pense em todo o ciclo de vida do produto, desde a sua concepção até o seu descarte ou o seu reuso. Agora, o desafio aqui é realmente na tendência que ainda nós temos um consumo de energia per capita com uma mudança de 41%. Então, esse número tende a crescer bastante. Que essa correlação entre o índice de desenvolvimento e o consumo de energia. Você quer mexer por aí? Vamos começar? Pode ir. Aí. Agora tem, resolveu. Aê! Bom, como profissional de TI também, e achei bastante interessante a colocação da Ana, e volto à referência das conexões, das relações. No início do século, o profissional de TI, sim, ele vivia fechado, vivia isolado. E nós somos obrigados a sair e nos conectarmos com as pessoas, nos conectarmos com o ambiente, entendermos os problemas de negócio, entendermos a situação do negócio para que a gente possa realmente ter a sensibilidade da resolução. E quando a gente pensa no planeta, e hoje, essencialmente, quando a gente fala de sustentabilidade de emissões, a gente conversa sobre emissões de gases de efeito estufa, ele é um dos fatores. E eu gosto de trazer essa visão
das fronteiras planetárias. Pouco se discute na preservação da biosfera. E vocês veem, com esse gráfico que foi levantado por um estudo da ONU, que a integridade da biosfera é o tema mais crítico na questão da sustentabilidade. Pouquíssimo se fala sobre o ciclo do nitrogênio. A gente pensa em aumento de temperatura, gás de efeito estufa, pouquíssimo se fala no ciclo do nitrogênio, que é um elemento químico fundamental para que a vida na Terra exista. Para que as plantas cresçam, para que os ciclos naturais coexistam. E ele já está muito mais impactado do que a questão aí das mudanças climáticas. Estou reduzindo a criticidade das mudanças climáticas? Não. Elas são críticas e até mais críticas do que a gente imagina quando a gente correlaciona ela à integridade da biosfera, ao ciclo do nitrogênio e do fósforo, ao uso da água doce. Ou seja, existem outros parâmetros também a serem monitorados, outras informações a serem relacionadas nos nossos nós, nas relações que o professor muito bem colocou, para que a gente trate esse problema extremamente complexo, com muitas variáveis e muitos dados, muitas vezes desconhecidos, estimados, que são calculados com base em dados não coletados, não medidos. Ciclo do nitrogênio, por exemplo, ele é um elemento químico fundamental para a geração da amônia, que é o fertilizante natural que faz com que todas as plantas cresçam. E as plantas não crescem. Se você interromper o ciclo do nitrogênio, simplesmente a gente interrompe o ciclo da vida. Manuel, temos uma pergunta ali. Por favor. Já que você está falando de emissão, como é que você compara o nível de emissões no Brasil, considerando lugares mais desenvolvidos do mundo? Bom, existem já, dos anos, como eu falei, dos anos 1850, não tínhamos medições realmente das emissões. Então, ele é estimado pela quantidade de produtos e o formato produtivo da época. Essas informações a gente tem basicamente pelo consumo, pela quantidade de pessoas. E agora sim, cada vez mais, nós temos medidos, aquilo que a gente separa em escopo 1, 2 e 3, vou falar um pouquinho sobre o que a gente calcula, o que a gente mede, o que a gente estima nesses 3 escopos. Mas como que a gente compara essas emissões? O Brasil ele tem uma emissão per capita muito menor do que países como Estados Unidos, essencialmente porque as pessoas aqui têm menos acesso à energia e ao consumo. Então, é muito menor relacionado não só pela questão de uma matriz energética mais limpa, mas pelo consumo per capita também, pelo consumo de energia por pessoas. Então, quanto mais a sociedade é desenvolvida, mais as pessoas consomem energia. A gente não chegou lá ainda, né? Nós, como país, ainda não chegamos. Os países já desenvolvidos, eles já mostram um decréscimo no consumo de energia per capita. Até porque ele já tem um espaço muito grande para o consumo de energia limpa. Então, você vê, eu morei um tempo na Austrália fazendo projetos antes de se falar em sustentabilidade, muitos falavam de saúde e segurança. Essencialmente, as empresas que se preocupavam com sustentabilidade eram as empresas que tinham uma exposição ao risco da sua operação relacionado à saúde e segurança. Por exemplo, mineração de carvão na Austrália. A mineradora parava porque as pessoas morriam fazendo a mineração. Construção civil. Muitos acidentes graves, fatais, levavam à interrupção da operação. Então, esse era a preocupação essencial da sustentabilidade do negócio. Era a segurança das pessoas. E na Austrália, um país desenvolvido, com um grande consumo de energia por pessoa, até por uma questão de temperaturas também, picos e vales de temperatura muito grandes, as pessoas dependem sim de um aquecedor, dependem sim de um ar-condicionado, e voltando também para o tempo que eu passei no leste europeu, é mais fundamental, é mais essencial para a vida do que a alimentação, o controle de temperatura em certos países. Porque sem comida, sem água, você pode passar uma noite. Sem uma calefação dentro de casa, em alguns países do leste europeu, você morre em uma noite. Bom, mas voltando para a questão da Austrália, é um país super desenvolvido, onde a matriz energética é baseada em termoelétrica, a queima de carvão. Então tem sim uma questão da comparação das emissões, e o Brasil está bem, respondendo a pergunta diretamente, por ter uma matriz energética limpa, por exemplo, em relação à Austrália,
mas também está muito bem por não dar acesso ao consumo de energia, ao índice de desenvolvimento humano para toda a sociedade. Respondeu a pergunta? Quer complementar? Fique à vontade aí no texto, por favor. Esses dados eu muito trago aí de experiências práticas que nós vemos em clientes. Nós consolidamos muitas dessas experiências em alguns estudos que eu convido vocês depois, se tiverem interesse, está aqui pelo QR Code, depois eu vou passar um link para que vocês assinem esses estudos, que são pesquisas com grandes empresas em diferentes países. Eu estava até conversando inicialmente com a Ana que como é interessante que mesmo em diferentes países, diferentes realidades, necessidade de consumo de energia distintos, muitas opiniões convergem de grandes executivos. Uma delas é essa visão dos negócios para o planeta. E aí eu vou mostrar esses dados que 8 em cada 10 executivos acreditam realmente de C-level que os negócios não serão perenes se não houver uma busca por negócios levando em consideração as necessidades do planeta. E muitos perguntam, como CFOs, qual que é o business case então para a sustentabilidade? Quais são os parâmetros para a gente calcular um investimento correto, válido para se fazer em sustentabilidade? Existem alguns sim, dependendo do setor que você utiliza. Mas geralmente eu inverto a pergunta, eu falo, já pensou no business case para o seu negócio não ser sustentável? Se você não considerar a perenidade do seu negócio, você está fadado aí a seu negócio findar em alguns anos. Se você não considerar o consumo correto dos recursos naturais, o seu negócio está fadado a uma insustentabilidade. Também é uma forma de se avaliar a questão, como que seria a não sustentabilidade do negócio. Muito mais fácil desenhar um business case nesse formato. Aqui está o link depois para vocês acessarem esses estudos. A gente tem um estudo interessante nesse ano de dados para a questão das emissões, com aí mais de 2.000 executivos e esse estudo importante aí da transição para a economia ecodigital, onde nós já vivemos uma grande transformação para uma economia digital acelerada sim pela pandemia, mas era uma transição que via acontecendo de maneira gradual, que vai muito ao tema da nossa relação e nossa conexão com os dispositivos, nossa relação e conexão com cada aparelho e as suas medições e como os aparelhos se interconectam, que leva assim ao aumento da complexidade, da quantidade de dados gerados e da complexidade dessas relações. Então, essa transformação digital muito impulsionada alavancou muito o uso da tecnologia e, utilizando a tecnologia de uma forma não sustentável, ela passa a ser um vilão na quantidade de emissões. Os data centers antigos, a quantidade de energia que aqueles computadores consomem, a quantidade de metais pesados. Quando eu comecei minha carreira em eletroeletrônica, em dispositivos eletrônicos, existia um grupo de pesquisa que tinha como algumas das suas rendas, para comentar o grupo na Universidade de São Paulo que eu participei, retirar ouro daqueles computadores antigos. Existia chumbo naqueles computadores, ou seja, metais valiosos, metais que geram impacto ao meio ambiente. Então a quantidade de metais utilizadas naquelas máquinas, que eram a cada 3, 5 anos descartadas, era imensa. Melhorou? Houve uma mudança de todo o ciclo de produção da tecnologia? Sim, mas ainda hoje existe um grande consumo de energia pela tecnologia e um grande uso de metais pesados e químicos também na sua produção. Algumas etapas do processo produtivo da eletroeletrônica precisam ser completamente isoladas porque utilizam-se químicas como a sílica, que em alguns estados, em uma partícula por milhão, ela tem uma toxicidade tão alta que é capaz de matar todo um quarteirão. Então, precisam ser ambientes muito isolados. Outro exemplo, os transformadores que são utilizados até hoje, pelo ciclo de vida ser muito longo, utilizam um óleo para que ele seja resfriado, chamado PCB, um ascarel, que ele é altamente cancerígeno. E até hoje está aí pelas ruas. O homem até hoje não sabe o que fazer com esse óleo. Então o que acontece quando um transformador é decomissionado? Enfia dentro de um latão, enterra-se e deixa para as próximas gerações pensarem no que fazer com esse equipamento. Você está falando da diferença dos data centers, né? Eu sou da época, quando eu iniciei, que para armazenamento, por exemplo, a única ideia viável era espetar mais hardware mesmo. Hoje em dia, a primeira premissa de qualquer discussão de armazenamento é software.
Então, até nisso vem mudando, não só a questão da fabricação, mas a questão do conceito do desenho da tecnologia em si. Sem dúvida. Como é que a gente desenha o uso da tecnologia? Um exemplo prático para vocês, e até um desafio que eu trago, todos nós compartilhamos imagens, conteúdos com os nossos dispositivos. A gente pode fazer isso de maneira racional, pensando nos negócios para o meio ambiente, no B2B. De que maneira? Cada vez que vocês forem compartilhar uma imagem, um arquivo, um documento, vocês podem compartilhar esse arquivo duplicando, triplicando o consumo de máquina, o consumo de energia desse arquivo. Ou simplesmente um link, mantendo a mesma base de dados. Então, quando a gente fala toda a tecnologia da informação, tem como objetivo fundamental, ele pode ser sumarizado em uma única meta, que é manter uma base de dados unificada, segura e fidedigna. Ou seja, você pode dar acesso para quantas pessoas você quiser a sua imagem ou seu documento, mantendo um único documento através de um link. Com isso, você está fazendo um uso mais sustentável da tecnologia. E muitos executivos já viram essa oportunidade de maneira escalável em seus negócios. Esses aqui são os percentuais desses 2.000 executivos de C-Level, dessas grandes empresas que acreditam na busca pelo desenvolvimento digital associado à sustentabilidade. Então vocês veem que mais da metade dos executivos, em alguns pontos até cerca de 80% dos executivos acreditam em negócios digitais mais sustentáveis, trabalhando realmente como uma próxima revolução para o formato como que negócios são feitos. E a maior parte está falando em quê? Conexões, relações, trocas de dados entre empresas, colaboração entre setores. Voltamos à questão essencial das nossas relações e das nossas conexões. Como as empresas também se conectam, como as empresas trocam dados e experiências. Aquela questão de mantermos grandes segredos empresariais, formas únicas de abordarmos a linha de produção, isso vai totalmente na contramão da sustentabilidade. A ideia é que, agora a gente fala muito de Open Finance, Open Insurance, Open Innovation, em que a gente abre informações. Exemplo prático, na Suíça, grandes setores produtivos se instalaram fisicamente ao redor de um lago para que façam a troca da água de maneira sustentável, criando, hoje o pessoal chama muito de circularidade, mas são ecossistemas industriais na sua essência, que é uma cópia dos ecossistemas naturais, onde cada nível trófico aproveita muitas vezes o dejeto do nível superior. Então, o que o nível trófico desperdiça ou coloca como rejeito é aproveitado pelo inferior. Está aí no final da cadeia o barbeiro, que se alimenta das fezes. Exemplo na indústria. Uma indústria de papel, uma indústria de ar-condicionado, uma indústria de eletroeletrônico consumindo a mesma água. A indústria de eletroeletrônico retira do lago a água, purifica porque ela precisa de um alto nível de pureza dessa água. E depois que passa pelo seu processo produtivo, ela descarta. Essa água, que é rejeito para essa indústria, ela é matéria-prima para a indústria de papel. Que ao descartar essa água, cheia de impurezas do seu processo produtivo, para uma indústria metalúrgica, por exemplo, ou para ar-condicionado, pode ser utilizada para resfriar as caldeiras e resfriar os seus equipamentos. Então, o que uma indústria gera como rejeito, a outra aproveita como matéria-prima. Esse é um exemplo aí da troca de dados, que quase 8 em cada 10 executivos utiliza essa visão para ter os seus negócios mais sustentáveis. O uso correto dos recursos naturais, a busca pela eficiência, evitar desperdícios. Essa é a busca pela sustentabilidade. No novo modelo de transformação ecodigital, as tecnologias ajudam a identificar esses pontos de convergência. Quem utiliza a água? Que nível de pureza é necessário? Como é que a gente pode criar um ecossistema natural? Esse é um exemplo que passa essencialmente por uma camada fundamental, que são as pessoas. Como que a gente cria essa cultura? Como que a gente educa, como que a gente mostra, como que a gente ensina cada pessoa a viver essa visão, não só de novas conexões, como eu falei que a gente vive hoje impulsionado muito pelos nossos dispositivos,
mas como que nós vivemos essa conexão, voltando à questão do que as nossas mães nos ensinaram, através do amor entre as pessoas, a sociedade e do amor ao meio ambiente, entendendo que essa biosfera faz parte dos nossos negócios, da busca por negócios perenes. Então passa-se muito sim por um tema de educação. E é por isso que a princípio eu trouxe o meu orgulho de estar aqui com vocês hoje, conversando sobre um tema fundamental para a longevidade da existência da nossa espécie nesse planeta, da existência dos negócios para esse planeta. E como a tecnologia vem para alavancar e para impulsionar, e não sendo uma vilã, utilizando metais pesados, utilizando dispositivos que são descartáveis, que podem gerar um alto impacto ao meio ambiente. O ciclo de temperatura vem mostrando que nós ainda temos um trabalho grande a ser feito. Picos de temperatura, não vou passar muito tempo aqui falando sobre catástrofes, mas sim sobre a oportunidade de negócios. Grandes quantidades de dinheiro estão sendo simplesmente desperdiçadas. E um desses estudos cita-se até o valor de 33 trilhões de dólares, que é o potencial dessa economia, dessa transformação ecodigital. Empresas que não fizeram a sua transformação digital antes da pandemia tiveram que fazer de maneira acelerada e muitas vezes desordenada por uma necessidade impulsionada aí por uma transformação da biosfera, no final foi a pandemia, que muitas empresas e muitos de nós mudamos por convicção. São aqueles chamados frontiers que eu vou mostrar como essas empresas que se transformaram de maneira antecipada tiveram ganhos financeiros muito maiores, 2 dígitos maiores do que as outras empresas. Então elas mudaram por convicção. Outras mudaram por comodismo. Todas estão mudando, eu vou entrar nessa onda. E as que não os fazem acabam mudando ao final por constrangimento. Então a gente vai escolher um desses 3 pilares. Se seremos convictos, se seremos acomodados ou se seremos os constrangidos. E está aí o potencial, o constrangimento por quê? Está perdendo dinheiro. Simplesmente porque a falta de sustentabilidade é o aumento da ineficiência e o aumento do desperdício. 3/4 dos executivos já perceberam. E os que perceberam e não só notaram, mas foram convictos e mudaram, tiveram 12% a mais do incremento de receita. Aí aqui sim, isso é dado medido, bolsa de valores. 12% a mais de valorização da sua receita. A renda por funcionário, claro, a minha renda por funcionário é muito maior se eu tenho um negócio sustentável, se eu sou mais eficiente. Não é necessário um cálculo muito complexo para saber que se eu evitar desperdício, se eu for mais eficiente, a minha rentabilidade é maior. Então, aí não faz sentido pensar num business case de uma operação não sustentável. Então, esses dados facilitam, essas informações de bolsas de valores facilitam muito as conversas com os CFOs. Comprovam que a busca pela sustentabilidade não só é viável no ponto de vista financeiro, como é o único caminho. 2 opções, ser sustentável ou ser insustentável, ter o seu negócio perene ou buscar muitas vezes uma rentabilidade maior para esse ano e comprometer o próximo ano. Os investidores não gostam dessa visão de curto prazo. Então, para que a gente possa acompanhar essa visão de longo prazo, sim, dados precisam ser monitorados. Quais dados e em que áreas? Todos os dados da operação, desde compras, passando por recursos humanos, dados da produção. Então, aqui eu trago depois disponível para vocês alguns indicadores, alguns parâmetros que costumamos medir e acompanhar para comprovar a eficiência das operações dos nossos parceiros, para comprovar a sustentabilidade das operações dos nossos parceiros, onde esses dados podem ser encontrados e de que forma nós medimos e correlacionamos agora aí com as ODS ou com os parâmetros de ESG. O principal deles, pessoal, é sim a questão das emissões. E aí a gente volta aí, gostei bastante da pergunta sobre o que é estimado, o que é medido e o que realmente grandes empresas ainda não têm o controle, que é o escopo 3. Escopo 3 de emissões são as maiores emissões hoje da maioria dos setores, que é de todo o ecossistema. Vamos pensar em um grande banco, numa grande instituição financeira.
As emissões do seu escopo 1 são as emissões diretas das suas operações. Então, aquilo que ele consome de papel, a energia utilizada por cada pessoa dentro da sua operação, seu processo produtivo, é muito pouco. O que um banco realmente impacta para o meio ambiente, a produção? Não tem nenhuma chaminé saindo de um banco gerando emissões. Alguma coisa um pouco maior, consumo de energia. Esse é o escopo 2. São as emissões feitas pela concessionária para produzir a sua energia, que é consumida, na verdade, pelo banco, aqui no caso. Então, escopo 1, produção direta, escopo 2, consumo de energia. Onde está a maior parte das suas emissões? Aquele dinheiro, o crédito que o banco empresta, chamadas emissões financiadas. Então, aquele empréstimo que foi feito por uma grande empresa, que vai, no final, se transformar em emissões de gases de efeito estufa. Como é que ele monitora isso hoje? Não monitora. Então, é grande. Então, ele monitora o seu consumo de energia, monitora as suas operações e o principal, que são as emissões financiadas, hoje não consegue ser monitorado, nem estimado. Mal sabe-se o que é feito com esse dinheiro. Ainda existem esses créditos específicos que buscam aí investimento em projetos de sustentabilidade que dificilmente são monitorados quanto ao seu impacto. Então está aqui o grande desafio. E a pesquisa mostra que menos do que 1 em cada 5 grandes empresas medem essa emissão de escopo 3. Não, um pouquinho mais, 22%. Naquele slide anterior, os 12% eram os caras que mais eram sustentáveis. Os que mais investiram em programas de Mas aí sustentabilidade. eles não caem nisso aí. Eles investiram, mas o dinheiro que eles emprestaram não olharam. Não tem essa emissões monitoradas. Então existe sim um investimento, agora se esse investimento foi bem utilizado ou não, a gente não tem a O comprovação. banco lá falou assim, sorvetinho, bacaninha. Mas se ele meteu tanto dinheiro para um cara que financiar um monte de porcaria, não está marcado, ele está lá no 12. E muitas vezes esse dinheiro ainda é subsidiado com taxas específicas para projetos de sustentabilidade. Agora, no final, o que a gente faz muito bem hoje com o uso de inteligência artificial, tecnologia de imagem, é conseguir rastrear o uso desse investimento na parte da agricultura, em conservação de água, em conservação de áreas protegidas. Isso já está muito mais controlado. Então, esse 22% aqui, é um pouco mais de 1 em 5, eu já considero um ganho. Já houve um incremento muito maior, existe um controle muito maior, principalmente aí com o georreferenciamento. Eu vou trazer um caso específico para você exatamente disso, de como as imagens por satélite, georreferenciamento e inteligência artificial podem nos ajudar a monitorar esse grande vilão, sim, essa grande incógnita, que é o escopo 3. Existem desafios, sim, para que a gente chegue a esse alinhamento entre diferentes áreas, traga essa visibilidade, garanta esse investimento, trate esses dados, a complexidade dessa dispersão de informações. Então, sim, existem alguns desafios, mas o que eu vivencio mais, que existe uma barreira para a mudança, na questão cultural. A gente conseguir passar por essa barreira fica muito mais fácil que a gente estabeleça uma boa conexão com um modelo de produção sustentável, um modelo de consumo sustentável. Tudo passa por uma questão de uma grande mudança cultural que está totalmente relacionada a conhecimento. A partir do momento que a gente mostra fatos, que a gente traz essas informações, essa ruptura para uma geração de uma cultura sustentável fica muito mais facilitada. Mesmo assim, apesar dessas dificuldades, aí 70% das grandes empresas, os parceiros que a gente trabalha, já buscam sim algum tipo de iniciativa de sustentabilidade. Então, os executivos já perceberam que essa mudança é necessária, assim como foi a mudança aí para a digitalização nos últimos anos. Casos reais e ganhos específicos que eu trago para vocês, que mostra principalmente a diferença entre diferentes setores, todos com uma mesma visão, que é a busca pela sustentabilidade, a troca de informação, desde uma empresa de varejo, uma cafeteria, até uma grande mineradora, uma instituição financeira, uma empresa de tecnologia, e os seus ganhos na coleta e divulgação de dados de emissões, escopo 1, 2 e 3 principalmente. Já existem muitas soluções. O problema está em como você ultrapassar as barreiras
para quem precisa daquela solução se adequar a ela. Eu digo isso porque a gente tem uma indústria de bombas hidráulicas que realmente produz menos calor, menos barulho, menos consumo de energia, tudo isso. E a dificuldade que a gente tem para convencer, não é o pessoal do piso, não, a direção, que aquilo ali é importante e realmente vai trazer todos esses benefícios, e ele vai ter que, em algum momento, ele vai ter que parar para poder fazer essa troca. É enorme. Então, a minha preocupação maior não é tanto na questão de soluções para a sustentabilidade, é como você ultrapassar essas barreiras, que você possa fazer com que as pessoas, a alta liderança, entenda que isso é um benefício para ele, e isso aí leva à própria sustentabilidade da indústria, principalmente da indústria pesada. Sem dúvida. Né? É que mais impacta. Que é a que mais. Excelente ponto. Eu acho que só, desculpa, acho que Mariela sempre um ponto aqui, que eu acho que está mais ou menos conectado com isso que a Raquel comentou, a questão da tomada de decisões também. E o mindset, como é que a gente muda essa questão do mindset, de recurso, retorno, né? Tudo isso. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Eu trabalho com grandes utilities, trabalho com umas utilities. E o que a gente mais vê, na verdade, é que a camada lá que está tomando as decisões com os dados, elas não conhecem a realidade, que são as pessoas que trabalham aqui. E para você construir inteligência artificial, você precisa saber da superação dos seus problemas, porque senão você não vai conseguir drivar o que você precisa. Então, essa diferença entre a liderança e as pessoas que realmente têm o conhecimento do negócio é muito um caminho muito longo. Sem O grande dúvida, desafio que é que você falou da comunicação aí. Comunicação, e agora eu vou até sentar na minha cadeira de consultoria. Porque o que nós vemos em nossos parceiros? Essa mudança cultural, ela precisa de dois fatores essencialmente para funcionar. A primeira é o engajamento, não da liderança, é muito difícil você conseguir de uma grande liderança bastante diversa. Presidente. Tem que estar na agenda do presidente. Impulsionado pelos consumidores, porque a nossa pesquisa mostra que 30% dos consumidores estão dispostos a pagarem até 30% a mais em produtos sustentáveis. Então já existe uma mudança do mercado. Existem regulamentações, mas no final o mercado se autorregula. Os consumidores, existe essa tendência, então os consumidores estão dispostos. Se o presidente está com essa visão, qual é a medida que nós implementamos como consultoria que você tem agora, com muito sucesso, a exemplo do que nós fizemos como sociedade como um todo na questão da igualdade de gênero? Tem que estar na carta de meta do bônus executivo. Não existe outra forma. Você vai convencer, você vai mostrar, você vai direcionar. Enquanto não tiver na carta bônus do executivo como meta, não vai mudar. E funciona com a beleza. Em um ano você muda. Então, business case também, né? Que fomente esse investimento. No presidente, você precisa. Então, é uma virada complexa, é uma quebra de barreira, sim, mas com essa receitinha você muda em um ano. E aqui estão os resultados de quem mudou. E grandes fundos... Por favor. Eu estou com uma certa dificuldade, né? Porque olhando a prática, por exemplo, as pessoas falam que querem um texto isolado. Eu topo pagar. Mas quando você olha o índice de desenvolvimento humano nos países, que é muito desigual, aí você vê, por exemplo, no mercado têxtil, a Shein, todas as chinesas, invadindo o mercado brasileiro com esse conceito, né, sendo quase que indo para um ralo, Sim. né, porque existe uma restrição de desenvolvimento, de consumo, de renda, né, de que aí eu acho que tem um descasamento entre a teoria e o que a gente gostaria que fosse,
numa realidade de nutrição orçamentária que a gente vê nos países em desenvolvimento, por exemplo, inclusive. A decisão ainda é financeira. Sim. É esse, o problema é porque dói no seu bolso. Sim. Entendeu? As pessoas não, dane-se. Vai doer no meu bolso. E é por isso que existe esse problema que eu estou falando. Como você muda, porque lá no curto prazo mesmo, a gente consegue provocar a mudança, mas por uma questão de ter que, às vezes, parar a produção, Você não consegue priorizar. as pessoas não priorizam. Entendeu? E aí o processo continua sendo muito lento. Esse que é o grande gargalo da coisa. E eu acho que não precisa ir tão longe, gente. Já tem coisas muito mais de curto prazo, cybersecurity, que as pessoas falecem. Quantas das empresas que a gente conhece desenvolvem práticas, comitês e educação da cybersecurity? Ou só faz isso depois que tem. Então, acho que é bem nessa linha, né? É o financeiro ainda. Eu acho que o nosso papel aqui dessa questão de esse território é trazer essas provocações. Eu acho que isso é super importante. Isso é mais ou menos para todo mundo com carro elétrico, né? Mas ninguém vai pensar que nem todo mundo vai conseguir botar tomadinha. Na hora que todo mundo tiver a tomadinha, sabe o que vai acontecer? Colapsou a energia, porque não tiver poluição suficiente. Aí, faltou energia, a pessoa vai lá e cai no gerador, gente. Queima óleo. Entendeu? Mas volta a questão da educação. Volta a questão da gente se educar, uma ponta ali da questão de transformação, cultura, de você. Na verdade, a questão da educação, ali a provocação da Maria Rosa. Se a gente tem essa questão da provocação, me corrija, da educação, a gente causa essa mudança de superfície, que é o exemplo que a Raquel deu aqui. Mas você não causa a mudança estrutural de base, que é o que a gente busca, né? Com essa Não precisa nem muito longe, para o consumo de água, não. Trabalho com saneamento, a hora que você, por exemplo, Ouro Preto, não tinha nem planejamento. O consumo per capita, quando começou a operação lá, era uns 450 litros por habitante dia. Porque, teoricamente, tem água em abundância, só que não tem. E aí você vai, aí são questões que a gente coloca lá, como que você mede, como você ensina, e que mecanismos de inteligência artificial você consegue monitorar a cidade para fazer campanhas específicas. Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Como que você controla e faz uma educação ambiental numa favela? Como que é esse consumo? Quer dizer, como que você diminui as perdas para um consumo? Sim, produção de água, efetivamente tem. Agora, como que essa água está distribuída e como essa água está sendo consumida? No primeiro momento, tem que vir no bolso. No segundo momento, quer dizer, e é um trabalho de feminino, de você entrar, de você mensurar quanto está sendo essa perda, como você, a produção energética da água e a perda, e aí o ciclo reverso, né? Do saneamento, do tratamento do esgoto, esse efluente, como você consegue reutilizar, quais são as regras de reuso que você pode usar ou não. Então, assim, tem toda uma questão do ciclo da água que permeia a educação. Como você usa as ferramentas para medir isso e para ter uma gestão mais efetiva? Que estratégia você vai usar? Bom, dois pontos importantes que até corroboram com a questão que foi levantada na mudança de superfície. Corretíssimo. Essa mudança impulsionada por um bônus executivo causa uma mudança na superfície. Agora, essa mudança de superfície, ela tem o potencial de quebrar paradigmas e mudar a cultura. Trago o exemplo novamente da igualdade de gêneros. Com o bônus executivo, a gente consegue mudar. Mudança de superfície, totalmente. Agora, ela comprova que a igualdade de gênero traz eficiência para o negócio. Até que o negócio perceba como é que eu trabalhei sem igualdade de gêneros. Como é que me reunia com homens com a mesma formação, com a mesma idade para tomada de decisão e tinha, numa visão antiga, uma eficiente tomada de decisão. Chegava a ser um consenso muito rápido. Muitas vezes um consenso errado. Quando você traz uma igualdade, você traz uma diversidade, você às vezes demora mais para chegar a um consenso, mas é muito mais assertivo. Então, a mudança de superfície, ela comprova depois um business case e traz uma mudança cultural profunda.
Tá bom, só trazendo aqui um caso de empresas que mudaram, fizeram essa mudança, medem, fizeram a mudança de superfície, aprofundaram, fizeram a mudança cultural, a questão de investimentos. Muitos bancos de investimento estão sendo criados exclusivamente para índices de sustentabilidade, porque são as empresas que serão perenes para o futuro. Então já existem resultados. Trazer aqui um caso específico de uso. Medição, monitoração, por exemplo, de consumo de energia em um supermercado. Resultado. Super complexo, gráfico para ser analisado. Muito simples o problema. De solução rápida. O refrigerador, ele está numa temperatura ideal, você abre a porta, tira um produto, ele esquenta. Liga a turbina, esfria, congela. Passa da temperatura. O que acontece? Liga uma resistência para esquentar um pouquinho, chega à temperatura ideal. Perda de energia. Inteligência artificial faz o quê? Cada vez que abrir, o que saiu da geladeira? Foi um pote de manteiga ou foi um sorvete? Qual a mudança de temperatura? Qual curva eu tenho que buscar para ligar meu compressor para evitar o congelamento? 30% de ganho de energia. De ganho de consumo de energia. Inteligência artificial faz isso. Simula com cenários em ambientes de metaverso. Você não precisa simular, ir lá e testar. Você gera um ambiente computacional chamado os gêmeos digitais. Faz simulações. Se eu tirar um sorvete, se eu tirar uma manteiga, quanto que eu tenho que variar de temperatura para evitar que a minha resistência seja acionada. E hoje, a inteligência artificial generativa tem um potencial de acumular não só esses dados medidos, mas dados não estruturados. Passa uma câmera, esse tipo de consumidor, nesse corredor, que tipo de produto vai consumir. No mesmo supermercado, dia de, não era no Brasil, ação de graças. O freezer que é utilizado geralmente para sorvete, eles colocam lá o peru. Só que o pessoal não está acostumado a pegar peru ali, pega peru no outro. E o freezer também não está acostumado, não está programado para isso. A sua temperatura incorreta e considerando a umidade e temperatura do meio ambiente, faz com que o vidro fique embaçado. A pessoa vai lá no freezer que está acostumado, não tem peru, o outro está embaçado, vai embora. Então, uma questão aí do uso até da inteligência artificial para ver o perfil do consumidor e tomar ações para que uma qualidade de dados evite informações erradas e repetitivas. É a questão da inteligência artificial levando a um grau exponencial a tomada de decisão errada, se você não tiver uma informação correta. Eu vou guardar esses minutinhos para... Depois da apresentação eu passo um inteirinho para vocês, tá? Tem alguns dados aqui importantes, mas nenhum é confidencial, de casos reais, por indústria, de mudanças aplicadas com inteligência artificial para a sustentabilidade, tá bom? Esse é um tema que a gente pode falar 40 minutos ou falar 4 dias sobre ele, ou no curso de 4 meses. Então, deixar aqui algumas referências, alguns materiais para que vocês tenham acesso e me coloco à disposição para que a gente enriqueça a nossa complexidade dos nossos nós, das nossas correlações, para que a gente busque, sim, uma relação e conexão com mais amor, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. Obrigado, pessoal. Obrigada. No vídeo. Adorei. Você falou, né? Na verdade, vocês dois, vocês têm material para passar dias daqui e eu acho que vários dos pontos que vocês colocaram nos despertam a essa questão realmente do equilíbrio, né? Do equilíbrio com amor. Eu gostei muito de você trazer isso, porque eu acho que essa questão de você trabalhar na tecnologia com a sustentabilidade tem essa questão da empatia, essa questão da inclusão, a questão de você entender o entorno, né? E obviamente, como comentou a Raquel ali, a questão financeira é algo que não dá para desconectar, mas muito da discussão aqui é baseada em dados também. Como é que você traz essa discussão até para o financeiro de maneira factual. Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a Emanuel e a Renate por estarem conosco. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos à disposição. Espero que eu possa vê-los aqui nos próximos cursos e eventos. Obrigada mais uma vez.